Agora, a gente vai tentar uma forma numérica bem grosseira de tentar explicar o que se busca. Imagine uma cidade com 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, uma cidade de médio porte. Isso quer dizer que a tendência do vírus é circular hipoteticamente até que 100 mil pessoas tenham tido contato com o vírus. Demore o tempo que isso demorar. Então você vai ter que ter 100 mil infectados, não necessariamente desenvolvendo doença, mas que tenham tido contato com o vírus, tenham desenvolvido imunidade para você ir reduzindo a circulação do vírus a partir desse momento. Isso quer dizer que 100 mil pessoas teriam contato então com o vírus até chegar a esse ponto de mudança de direção de curva de progressão de doença. Como o vírus é pouco letal, pouco agressivo, igual muitas pessoas têm reforçado, e é verdade, a gente pode imaginar que, por exemplo, dessas 100 mil pessoas, vamos colocar que 1000 desenvolvam doença mais grave, 1000 desenvolvam uma doença mais séria. Então eu tenho uma cidade de 200 mil habitantes, em que eu estou extrapolando, sugerindo que 1000 pessoas desenvolvam doença mais grave, 1% dos infectados, 0,5% da população. Você consegue imaginar 1000 pessoas adoecendo de forma grave ao mesmo momento? 1000 pessoas precisando de internação hospitalar? Dessas 1000, umas 500 precisando de ir para o CTI. Lembrando que a pessoa que interna com doença grave fica vários dias internada, a pessoa que vai para uma terapia intensiva fica 3 semanas hospitalizada para se recuperar quando a pessoa não morre. Você consegue imaginar esse cenário de uma cidade de 200 mil habitantes, você ter 1000 pessoas adoecendo de forma grave em um curto espaço de tempo? O quão trágico isso seria? Como é que você daria condição de atender essas pessoas todas? Como é que é internar essas pessoas todas na medicina pública ou privada? Como é que é colocar esse pessoal no CTI? Não tem como, não tem condição de fazer isso. Você não tem estrutura para isso. Se você imaginar que essas 1000 pessoas fiquem graves, mas que elas vão ficando adoecendo de forma gradual e progressiva, um pouquinho de cada vez, a cada semana, na dinâmica de piora, é avaliado, é hospitalizado, vai para o CTI, é cuidado, ventilação mecânica, etc. e tal. Algumas pessoas lamentavelmente falecem, outras se recuperam. Você consegue, no decorrer de um processo em que você dilui isso, prestar assistência médica a essas pessoas. Porque se você tiver todo mundo ficando doente de uma vez só, você vai ter que escolher quem que vai para o hospital, quem que interna, quem que morre em casa, quem que recebe cuidado, quem que não recebe. Esses números são absolutamente grotescos, são grosseiros, eles não têm nenhum embasamento científico. A gente só está tentando, com esses números, fazer com que as pessoas entendam qual é o real objetivo do isolamento social. Qual é a necessidade, o que gera essa necessidade. Então a necessidade desse isolamento não é um objetivo de que as pessoas todas não adoeçam de coronavírus. Isso não tem como ser feito. Mas é que esse processo de adoecimento populacional seja lento, gradual e progressivo e, consequentemente, os recursos que nós temos de saúde consigam dar conta do atendimento dessas pessoas. Ou seja, se todo mundo for para a rua, se todo mundo entrar em contato com o vírus de uma vez só, dessas 200 mil pessoas dessa cidade, realmente 199 mil não vão ter problemas maiores mesmo não. A vida vai continuar. Mas essas 1000 que tiverem doença de maior gravidade, se elas tiverem esse tipo de situação próximos no espaço temporal, a situação vai ficar muito difícil, que é o que a gente tem visto acontecer em outros países. Esse tipo de objetivo é que justifica essas medidas de isolamento social que vêm sendo tomadas. Se alguém quiser utilizar a matemática de que 1000 pessoas dentro dos 200 mil não significa muita coisa, o problema é se dentro desses 1000 está você, dentro desses 1000 está quem você ama, dentro desses 1000 está alguém que você ama que não consegue entrar para dentro do hospital porque não tem vaga. É só 1000 em 200 mil, mas dentro desse 1000 tem você ou tem alguém que você ama? As coisas ficam diferentes nessa hora, podem ter certeza disso.